Historicamente, elas sempre tiveram que lutar por direitos fundamentais dos mais básicos. As mulheres negras são vítimas da violência doméstica com muito mais frequência do que as mulheres brancas. Se a remuneração e a possibilidade de crescimento profissional de uma mulher é hoje ainda desigual quando comparada a de um homem, a de uma mulher negra é mais desigual ainda. Motivos não faltam para que mulheres negras sejam ativistas de uma transformação social urgente. Hoje a gente conversa sobre mulheres negras e ativismo com a Dulce Vasconcelos, professora aposentada, a Giovana Xavier, professora de Prática de Ensino de História da UFRJ, e a Ana Paula Lisboa, da agência Redes para a Juventude. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. Dulce, eu vou começar com você, uma das primeiras mulheres negras a se formar na UF há 50 anos atrás. O que representou isso na época e o que você acha que ainda representa hoje? Bom, em princípio, era ser praticamente a única. Quando juntar, porque eu fiz uma base de língua português, eu comecei com letras clássicas e depois fiquei só com português e grego, mas nas aulas de português juntava todas de literatura brasileira. As 70 alunos eu era a única negra. Mas eu já entrei para a faculdade com um monte de perguntas, né? Eu tinha muitas perguntas em relação à nossa raça, em relação a onde a gente vivia. A minha mãe era analfabeta, linda, uma daqueles que eles falam na mulata, de olhos verdes, maravilhosa, mas foi que me deu uma lição muito grande para que me tornasse ativista. Você também é professora, né, Giovana? 50 anos depois, o que você acha que a gente ainda traz dessa época e o que a gente conseguiu mudar? Eu acho que essas transformações, elas são muito importantes, né? Acho que exemplo disso é a gente poder estar aqui entre 3 mulheres negras em perspectiva intergeracional, mas, ao mesmo tempo, elas devolvem um desafio que não é só nosso, das mulheres negras, nem só da população negra, mas de toda a sociedade brasileira. Eu estava pensando um pouco e hoje, né, com todas essas políticas de ações afirmativas, em termos de universidade, a gente tem 8% de estudantes negros, né, pensando nas universidades públicas brasileiras. O que ainda é muito pouco, se a gente considerar que o Brasil é um país oficialmente de maioria de população negra. Então, eu acho que o nosso grande desafio, do ponto de vista de uma agenda acadêmica, que também não é a única, é sair desse lugar da exceção, né? A gente continua sendo exceção nos espaços de visibilidade, né, e reconhecimento. Como é que você vê isso tudo, Ana Paula? Você também trabalha em comunidades, em favelas, com jovens que estão nessa luta, né? Muitas vezes uma luta para entrar no meio acadêmico. Eu converso muito com as minhas amigas que a gente conseguiu pular uma geração, porque a minha bisavó, que ainda está viva, ela se tornou empregada doméstica aos 7 anos, a minha avó aos 12, a minha mãe aos 20, e eu deveria ter ido um pouco depois. Então, a minha geração foi pulada. E isso é muito importante, isso é muito sério, assim, porque a gente demora para reconhecer isso, né? Parece que tudo é muito natural. E eu conversava muito isso também com os meus amigos quando eu entrei na universidade, que quando você entra e seus amigos mais próximos entram, parece que o mundo inteiro está. E aí, quando eu fui me dar conta dos números, que eram muito baixos, eu falei, não, o mundo inteiro não está, o Brasil inteiro não está, sou só eu e os meus 5... É uma pequena, grande mudança, né? Mas sim, precisa ser uma grande, pequena mudança, no final das contas, na vida de cada um. E a luta, não é nada pequena, e a luta é para trazer mais gente, assim, a minha luta no meu trabalho, na agência, em todos os lugares, é para trazer os meus outros amigos ou as pessoas próximas, olhar contaminar e ver. com essa importância, Sim. né? Agora, Giovana, você tem um blog chamado Preta Doutora na Primeira Pessoa. Primeiro, o que é a Preta Doutora e qual a importância dela estar e ser na primeira pessoa? Eu acho que tem a ver com o que Dulce e Ana Paula estão trazendo, né? Eu já sou ativista, feminista, negra há muitos anos e tentando assumir um pouco esse lugar. Com de 20 anos, por favor. Vou fazer 37 em uma semana. Mas assumindo esse lugar de... Pensando em que medida esse lugar de exceção que eu conquistei, que não foi uma conquista individual,
também venho de uma família negra, conduzida por mulheres negras. A minha avó tinha orgulho de contar que ela aprendeu a ver as horas sozinha, aprendeu a ler sozinha, e foi essa mulher que segurou minha mão para as primeiras letras, né, no caderno de caligrafia. Então, eu tenho essa memória, porque a minha mãe era professora de educação básica e trabalhava o dia inteiro educando e cuidando de outras crianças, né? Então, acho que o Preta Doutora vem desse caldeirão de coisas, de sentimentos que eu sou. E um pouco também para a gente reconhecer no espaço acadêmico que quem a gente é, a história que a gente carrega, interfere diretamente no tipo de conhecimento que a gente produz. Então, é um pouco tudo isso. Caldeirão mesmo. Eu gostaria de fazer uma observação em relação à fala de... Por exemplo, eu também fui criada pela minha avó, entendeu? Eu falar também daquela... Eu não fui empregada doméstica, porque aos 6 anos a minha mãe me mandou estudar. Eu morava em Ilhéus, na Bahia, lá que eu nasci. E ela disse o seguinte, eu nunca esqueci isso. Ela tá 37, eu estou com 76, completado agora no dia 26 de fevereiro. No formal aqui, né? Todo mundo aqui, né? A gente está todo junto, né? Como na mesma geração. E aí a minha mãe disse o seguinte, minha filha, estude mesmo, que é para você não ter que esfregar a sua barriga, nem no tanque, nem no fogão das madames daqui, que elas não sabem que a escravidão já acabou. Entendeu? E aí, eu nunca esqueci disso. Estudei mesmo, me formei, eu me formei, como eu falei, como professora aposentada. Estou aposentada, por exemplo, no município do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Porque logo em seguida eu fiz o concurso, cheguei na escola, eu também era a única professora negra, né? Mas no Estado também. Então, eu participei do primeiro congresso aqui de mulheres e no final eu soube no outro dia que as mulheres negras que estavam presentes tinham batido de frente, que ficaram para fazer o relatório do primeiro dia, tinham batido de frente com as mulheres brancas, algumas, é claro, que estavam lá porque elas queriam falar justamente do processo de que sofria a mulher negra como empregada doméstica. E aí não era realmente a pauta das mulheres brancas. As pautas se diferem um pouco, né? Diferem um pouco, ainda diferem bastante assim, até hoje. Se juntam pelo empoderamento feminino, mas existem muitas especificidades e urgências diferenciadas, né? É por isso que você tem o movimento de mulheres negras, né? Com os jovens, com meia idade e mais velhos, etc. Porque nesse momento a gente percebeu isso, né? O momento aqui vou botar aqui no Rio de Janeiro, né? Em que a gente estava se fortalecendo, procurando dar mais caminho, abrir mais caminhos, fazendo mais reivindicações, etc. As reivindicações das mulheres negras eram bem diferentes. E ainda são ditas como minoria, né? Ainda são Eu vou precisar te interromper, Dulce, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. E na volta do intervalo a gente vai ver uma matéria que traz também essa discussão da diferenciação desse debate. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai conhecer o coletivo Meninas Black Power. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre mulheres negras e ativismo. Como fortalecer não só a mulher negra, como toda a sua família, com incentivo à autoestima e à beleza natural. Essa é a proposta do coletivo Meninas Black Power. 3 anos atrás, um grupo de meninas, mulheres negras, se encontrou através de uma rede social e iniciaram um coletivo chamado Coletivo Black Power. Esse coletivo hoje leva educação e cultura antirracista, tudo que for possível para combater o preconceito. E a Jaciana, uma das meninas desse coletivo, vai receber a gente agora para uma conversa. Obrigada, Jaciana, por receber aqui em família na sua casa. Prazer.
O coletivo Meninas Black Power começou de uma postagem, de uma página que já existia na internet, que se chamava Meninas Black Power. E a moderadora da página pedia pessoas que tivessem interesse em se juntar a ela para fazer com que aquele movimento que era virtual ganhasse as escolas, né, de uma forma prática. E qual era o objetivo da nossa reunião? A gente se juntar, várias mulheres negras com várias formações diferentes, e fazer atividades em escolas com o objetivo de eliminar o racismo, né? Uma educação antirracista, levar para as escolas a aplicação da Lei 10.639. Que trata sobre a história da África e afro-brasileira, né? Levar para as escolas a possibilidade das crianças aprenderem um pouco mais sobre a história do negro no Brasil mesmo. E aí entrar nesse movimento acaba trazendo para todo o restante da família. O pai tem que entrar, e aí a gente tem que discutir pigmentocracia. Porque... Traz a mãe também, né? A família toda. Como é que é? Como é que era porque antes? Todo mundo é negro. Antes a gente... já era ativista? Não, negra antes? Não, absolutamente. Usava venela, alisava o cabelo. Aí eu deixei meu cabelo natural, a vizinhança, evidentemente. Não pentei o cabelo por quê? Eu tinha penteado, só que não aparenta. Nega do cabelo duro, tá com o cabelo duro, não tem pente na sua casa. Aí você começa uma discussão. É natural meu cabelo não é ruim, meu cabelo é bom porque é meu, é bom. Então essa discussão dela aí da negritude, quer dizer, atingiu a família toda. Coisas que eu achava prioridade, hoje para mim tem a mínima importância. Nesse lugar do coletivo em especial, eu acho que a família, ela vem, não sei se antes, mas eu acho que ela vem junto desse empoderamento feminino, né? A formação da família. Eu acho que elas discutem muito e com muita propriedade o que é essa família negra. A gente entende que algumas pautas que são fundamentais para a mulher negra não são necessariamente contempladas pelo feminismo, né? Uma coisa que é muito recorrente, que a gente ouve muito falar, por exemplo, na internet, que é a liberdade do corpo, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com ele. A gente entende que o corpo da mulher é livre, a gente concorda, e a gente espera mesmo poder fazer tudo o que a gente quiser com o nosso corpo. Mas, por exemplo, o corpo da mulher negra é hipersexualizado. Então, as nossas reivindicações como mulheres negras são reivindicações outras. Eu quero conseguir formar famílias. Eu quero mudar a imagem da mulher negra na sociedade para que essa mulher negra seja a mulher desejável para casar, por que não? E nós não somos. Na nossa página do Facebook, a gente apresenta muito imagens de mulheres negras bonitas, com seus cabelos naturais, né? E aí a gente costuma dizer que o cabelo natural é o fio condutor para todos os outros debates. Porque a gente captura as jovens e mulheres pela questão estética e insere uma série de debates políticos. E esse assunto da mulher negra na sociedade roda como uma pauta muito frequente no coletivo. A Jaciana me trouxe para o encontro das meninas do coletivo Meninas Black Power, aqui na Biblioteca Parque, no centro da cidade. Não é simples reunir todas, né, Jaciana? Como é que acontecem esses encontros e qual é o grande desafio de vocês para discutirem os assuntos que são importantes para as mulheres negras? Aqui no coletivo, nosso trabalho é sempre voluntário. Então, encontrar um horário na agenda que todas nós consigamos estar juntas, às vezes, acho que é o maior desafio, né, do coletivo. A outra ponta desse movimento é a política. É a gente conseguir se reunir para mostrar para as nossas crianças, jovens e mulheres adultas, às vezes até mais velhas que nós, que se permitir usar o cabelo natural é ter acesso à própria identidade. E aí, nesse movimento educativo, que é ser negra e ser inteira, que a gente diz que quando a gente começa a usar o cabelo natural, a gente finalmente consegue se entender inteira, né? Se ver inteira.
Quando a gente está inteira nos outros espaços, a gente promove várias ações educativas, às vezes até sem abrir a boca, né? Estar presente num espaço assim como nós estamos é promover educação. E o que vocês discutem quando conseguem se encontrar? A gente fala das nossas ações futuras, né? Sim, a gente tem bastante contato pela internet, como a Jaciana falou, muito contato para a gente saber o que vai fazer no agora. Mas a gente tem atividades em escolas, a gente tem oficinas, a gente tem palestras. Então, as nossas reuniões presenciais é para desenhar o que a gente vai fazer. A gente se pauta, cria bases para a gente chegar no espaço e saber o que falar. A discussão racial que não existia na escola hoje já é uma realidade, né? E mesmo o fato desses convites todos chegarem para a gente atuar em espaços educativos, é indicativo de que o nosso trabalho acaba, pelo menos, funcionando como um embrião de discussão dentro daquela escola. Né? E eu acho que nem precisa ir muito longe mesmo no nosso círculo familiar, né? Tipo, a minha mãe se tornou natural e agora ela consegue falar sobre questões raciais. Tenho irmãs também que começaram a deixar o seu cabelo natural e não querer mais e se gostar naturalmente. Assim. Logo assim que começamos as nossas reuniões presenciais, a gente falava que o nosso foco eram essas crianças, porque são elas que podem mudar o mundo, né? A gente aqui já viveu um pouquinho e a gente passa para a próxima geração para elas terem mais ferramentas, né? E um dos motivos da gente fazer as atividades nas escolas é isso. É a gente saber que, dando ferramentas para essas crianças, elas vão conseguir mudar, né? Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre mulheres negras e ativismo. Para conversar comigo aqui no estúdio estão a Dulce Vasconcelos, professora aposentada, Giovana Xavier, professora de prática de ensino de História da UFRJ, e Ana Paula Lisboa, coordenadora da agência Redes para a Juventude. Gente, assistimos uma matéria com meninas incríveis, eu acho que elas trazem várias questões. E, Ana Paula, você trabalha em várias vertentes com ativismo, né? O coletivo Palafita, a Redes, literatura, você trabalha bastante com a literatura, coluna em jornal de grande circulação. O que você identifica desse movimento todo que você faz com a juventude, do que você viu na matéria com as meninas e essa questão da mulher ser natural, a mulher negra natural? Como eu trabalho com meninas muito jovens, né? Na agência a gente trabalha com meninas e meninos de 15 a 29. E isso desde 2011, já tem quase 6 anos. E nesse tempo eu vi muita coisa, assim. Eu chegava... Em 2011 foi quando eu comecei a minha transição de cabelo. Na verdade, estava no meio, né? Foi quando eu cortei o cabelo mesmo, que a gente chama de BC. Tem Tem siglas. uns dialetos. E aí, quando eu chegava, normalmente nos territórios, os meninos me olhavam assim, meio de lado. Eu era mediadora, estava diretamente ligados a ela. Me olhavam meio assim, tipo, o cabelo dela, não sei o quê, as meninas mais novinhas. E aí, 6 meses depois, elas estavam me mandando mensagem. Ana, o que você usa no cabelo? Mas como é que eu posso fazer? Mas e tal produto, você acha que é legal? Então, eu vivi muito esse momento das meninas chegarem me olhando estranho e depois elas, caraca, o cabelo da Ana Paula é muito legal, tem que ter o cabelo assim. E eu vejo muito isso na rua, sabe? Hoje eu moro numa favela, eu moro na Nova Holanda e eu vejo muitas meninas andando na rua com o cabelo cacheadíssimo, sabe? Mas ainda dentro disso tem várias questões, porque a desigualdade, o racismo, ele é muito híbrido, ele muda às vezes. Quando a gente resolve uma coisa, vem outra coisa. Então, por exemplo, tem essa onda do cabelo mais natural, só que aí para ter o cabelo natural, você tem que ter o cacho perfeito. E os cabelos são muito diferentes, mesmo o cabelo crespo, ele é muito diferente. E a ideia do bonito também é bem relativa, exatamente. Né? Então, quando você tem um cacho que a gente chama de 4C, que ainda tem, né, como eu falei, que é um cacho bem fechadinho, que ele, na verdade, ele não cacheia, aí já não é bonito. Então, o trabalho da autoestima que a gente vê sendo reforçado o tempo todo ali com as meninas do coletivo, ele é muito importante nesse sentido, muito, né? Porque assim, cada um é cada um e cada um tem que viver a sua primeira pessoa, né? Isso é também uma política no sentido de que
historicamente, as pessoas, especialmente as mulheres negras, somos todas tratadas como se fôssemos uma coisa só. Poder pensar nos nossos cabelos como algo diversos, poder trocar, compartilhar informações sobre que produtos usar, poder lutar para se sentir representada no mercado da cosmética e tantas outras frentes. Então, eu costumo dizer que o nosso estar no mundo é um estar ativista, porque a gente tem que se preocupar. O tempo inteiro. Desde batalhar para que uma caixa de lápis de cor, né, não traga apenas o lápis bege como lápis cor da pele de referência, porque é um bege que não representa nem a nós nem a ninguém, na verdade, mas que não afeta tanto as pessoas brancas como nos afeta na nossa existência, até que produtos utilizar. E a questões da macropolítica, né? Que estratégias criar para concluir, para ingressar na universidade, para concluir a educação básica. E eu acho muito, muito bonito também a gente ver as fotos da Jaciana. A gente estudou juntas na UFRJ, né? Nós somos amigas e é muito forte a gente poder ver sendo retratado na televisão mulheres negras como protagonistas das suas famílias, né? Então, você vê a foto da Jaciana no casamento, ela grávida, conversando com o marido, com o filho, né? Com a mãe, porque historicamente, né, por mais que nós sejamos o principal braço de trabalho desse país, esse lugar na grande mídia, ele é roubado da gente. A gente não é reconhecida como... Não existe nessa... A Dulce está aqui inquieta, querendo falar. Fala, Dulce, por favor. Esse é meu cabelo natural. Exatamente. Eu uso há 40 anos. Não me pundi e eu usei até 15 anos cabelo natural. Aí, na hora da formatura do ginásio, não podia. Tinha que ter o cabelo alisado para fazer aquela que eu fiz. Sofri durante vários anos por ter que alisar o cabelo. Até um dia, e foi engraçado, foi na formatura do meu irmão mais novo, eu falei, não quero esse cara, não vou mais alisar. Fui lá, corta. Tem 40 anos. Eu me lembro que eu vi num programa de televisão recentemente, uma coisa que me calou muito, que foi uma moça que adotou, que passou a usar o cabelo natural, e ela disse assim, eu me libertei. Aí foi o mesmo sentimento que há 40 anos atrás eu tive, entende? Eu me libertei. Eu acho que a gente não conseguiu tornar isso visível. E tem, evidentemente, esse novo campo da internet, dessa coisa que faz com que as pessoas falem mais, se apresentem mais, né? Mas eu acho que a gente vem fazendo há muitos e muitos anos a opção de coisa. A gente tem um conceito na agência que é visibilidade é um direito que dispara outros direitos. Pois é. Porque ser visto é muito importante. Ser visto e contar a sua história em primeira pessoa. Eu acho que tem uma coisa também que, né, até na apresentação do programa hoje, tem uma imagem hegemônica de contar a nossa história, né, que muitas vezes não é contada por nós, daí a coisa da primeira pessoa. São histórias faladas sobre nós, e eu acho que é muito importante a gente reivindicar esse lugar de mulher preta, autora, escritora da sua própria história, e não autora no sentido só formal, de livros impressos, mas dos nossos saberes experienciais. E aí, assim, eu acho que é relativizar um pouco. Ao invés de pensar nesse lugar de vítima, eu acho que é pensar em lugar de subalternidade que é imposto a gente, que a gente historicamente tem se recusado a aceitar. A nossa história, ela não é de vitimização. Ela é uma história de protagonismo nas famílias, nas instituições de educação básica. A maioria das professoras são professoras negras, especialmente na educação infantil. A gente tem um papel central, especialmente nas famílias das classes mais pobres, nas famílias de favelas, por exemplo. E eu acho que é muito importante a gente, né, que as histórias do Brasil sejam recontadas a partir desse nosso protagonismo. Mais do sucesso do que da dor porque a gente se sente, porque a dor já é conhecida, eu costumo dizer que a gente não está sobrevivendo, a gente não tem sobrevida, a gente está resistindo todo dia. Eu, nesse momento, estou presidindo um comitê que se chama Comitê Libertem Ana Liz, que a gente está lutando pelos direitos, né,
primeiro, lutando para conferir visibilidade ao caso de uma mulher negra, mãe, trabalhadora, que está presa há 1 ano por ter sido acusada de planejar a morte do marido e está presa há 1 ano sem julgamento, né? E aí você olha as matérias da mídia, a Annalise já está condenada pelo estereótipo, menos do que pelo julgamento. Então, as nossas lutas, elas são uma guerra de narrativas mesmo. E claro que o caso da Ana não é único, né? E isso é o perverso do racismo, o lugar que o racismo confere pra gente, mas a gente está aqui na luta sempre se protagonizando, inclusive, lutas que acabam se agregando a elas, né? Que eu acho que o feminismo acaba sendo uma luta que vem atrás, né? Porque a mulher negra ela é protagonista há muitos séculos, né? Lutando ali muito antes de se iniciar esse movimento social do feminismo, que acaba se entendendo que o movimento negro está dentro dele. E talvez seja o oposto, né? Se discutir realmente essas especificidades. Bom, gente, eu acho que esse assunto realmente merece uma série de programas, porque são vários assuntos que se interligam e que precisam ser discutidos, e eu procuro ouvi-las e dar tempo a vocês, porque realmente acho que é necessário, se escutarmos o programa passa rápido, como vocês viram, e a gente vai ficar devendo um outro programa para discutir mais questões, que eu acho que não faltarão. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente e até uma próxima oportunidade que a gente vai planejar, com certeza. Obrigada. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, por um dos nossos canais parceiros. Conta a sua história pra gente, acessa lá nossa página, manda um e-mail para cá e não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!